Olá, professor Alain, realizando explicação sobre o Fórum de Temperatura na UC de Instrumentação e Controle. Neste fórum, então, temos aí, a parte do processo de cozimento, onde há necessidade de manter a temperatura próximo de 70 graus. Quando você deseja este valor de temperatura no processo de fabricação, seja de qualquer produto, nós chamamos que esse valor desejado, ele tem uma nomenclatura de set point. Neste caso, para que o procedimento seja totalmente homogêneo. Então, o operador de máquinas, ele regula aí, certo? A parte da temperatura, que nós falamos do controlador de temperatura, na faixa selecionada. Porém, neste caso, toda vez que é acrescida aí alguma perturbação no processo, ou seja, tem uma interferência no processo de fabricação, como por exemplo, o operador ele realiza aí o acréscimo de água no produto, ok? Quando ele realiza o acréscimo de água, demora mais tempo para cozinhar e o operador tem que aumentar a temperatura manualmente para 90 graus. E depois voltar gradativamente para 70 graus. Veja que esse sistema está na parte de manual. Como você, um técnico em automação altamente capacitado, poderia fazer isso? Resolveria esse problema automatizando esse processo para que o operador não necessite de regular essa temperatura manualmente, evitando aí erros no processo de fabricação. Uma das dicas que o especialista passa para você é você utilizar um controlador de temperatura PID. Significa o quê, professor? Que é um controlador de temperatura proporcional, integral e derivativo, que vai atingir o valor de temperatura, que é o seu set point, mais rápido possível, ok? Certo? Integrando, derivando e proporcionando aí, de uma forma, mais eficiente aí a sua temperatura, ok? Quando você realiza esse procedimento manualmente, o erro que vai estar inserido no processo de fabricação, ele é um erro elevado. Por exemplo, foi informado aí na situação de aprendizagem que o erro aí seria 20 graus, né? Porque ele teria que passar de 70 para 20 graus, ou seja, acrescer 20 graus seria 90 graus Celsius, né? Certo? Para tentar corrigir até chegar a 70 graus Celsius. E aí, manualmente, ele olhava lá no indicador de temperatura. Ah, chegou a 70 graus. Aí, o que ele fazia? Pegava e manualmente fazia essa regulagem. Hoje em dia, não. Utilizamos esse controlador de temperatura proporcional, integral e derivativo, que é uma parte mais de inovação e tecnologia que nós temos na indústria. Então, o professor Alain trabalhava na indústria, né? E tínhamos diversos processos de fabricação que utilizavam essa questão da temperatura. Então, você imagina que a gente, na indústria, não faz isso manualmente. Utilizamos, então, os controladores de temperatura, os sensores de temperatura com uma precisão mais elevada, e, juntamente no processo de automação industrial, utilizávamos o CLP, que é um controlador lógico programável, e para acompanhar esse processo de fabricação, geralmente as máquinas, né, elas têm incorporada nelas uma IHM. A IHM é uma interface, é uma máquina, onde você tem um supervisório
que você tenha a possibilidade de aumentar, diminuir essa temperatura e verificar diversos parâmetros. Então, o professor Alain realizou uma explicação simples, né, e precisa sobre a descrição deste fórum de temperatura. Espero que você tenha sucesso nessa atividade.